Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hélio Responde aqui no canal do Pava nesta linda quarta-feira. Hoje eu tenho um desafio um tanto quanto desafiador, que é responder neste vídeo 7 perguntas. E sem mais delongas, vamos a elas. Vamos então ao nosso jogo rápido com a pergunta do Alexandre Antoniazzi. Olá, boa tarde. No plano espiritual existe relacionamento amoroso, sexo, casamento? Obrigado. Existem esses 3 tipos de relacionamentos, mas de uma forma distinta daquelas que a gente está acostumado a vivenciar aqui na nossa sociedade. Relacionamento amoroso, por exemplo, nos planos mais superiores do astral, todos os tipos de envolvimento são amorosos, baseados as relações num respeito mútuo, numa unidade, numa comunhão e, portanto, isso se reflete numa amorosidade. Os relacionamentos nos planos superiores são amorosos. Com relação ao sexo, também existe nos planos mais superiores outras atividades no nível sexual. Por exemplo, um compartilhar de emoções é também uma troca afetiva sexual. Um compartilhar de ideias é também um envolvimento sexual num outro nível apenas. Agora, nos planos mais inferiores do astral, aí, existe aquele formato sexual que é o que nós estamos acostumados a ver aqui no nosso mundo, que é pelas partes das genitálias, né? E indo para o próximo ponto, os casamentos existem? Também existem, só que como nós estamos acostumados aqui, eles geralmente acontecem nos planos inferiores e na superfície da Terra por posse, por domínio, por poder ou por sobrevivência. Agora, nos planos mais superiores, estes casamentos, estas uniões, acontecem em prol de ideais mais nobres e superiores. Eu até posso dizer para vocês que há um casamento entre Jesus e Buda. Casados estão para o bem-estar da humanidade inteira. Então a gente pode transcender esses conceitos de todas essas palavras. Sexo é uma troca energética que acontece nessa forma que eu coloquei. E ainda sobre o casamento, existe também a integração nossa com outras partes nossas também, que podem ser entendido por alguns como almas gêmeas para acoplar e formar uma nova consciência mais abrangente, mais completa e com grandes percepções. Pergunta de Mariel Saúgo. Sempre fui muito sensitiva e vejo os espíritos constantemente, eles falam muitas coisas, só que não consigo saber o que eles falam. O que falta para compreender? Algum chakra bloqueado ou outra coisa? Por favor, me esclareçam. A clareaudiência, que está relacionado ao fenômeno de escutar os espíritos, ele sempre esteve muito vinculado com o nosso chakra laríngeo. Então tem algumas formas de nós trabalharmos isso em nós, através de ativações psíquicas com visualizações, por exemplo, pulsar o Chi, o Prana, a energia vital neste centro, ou também com comportamentos que nós podemos adotar para ir desbloqueando esta nossa instância desse nosso serzinho que está aqui, que é trabalhando a sinceridade, como que nós somos sinceros dizendo sim para nós mesmos. Fazer o que nós temos realmente vontade de fazer. E também aqui sai a nossa expressividade. Então é necessário que a gente crie, que a gente nos expresse. De que forma? Aí cada um encontra a sua própria maneira. Eu estou me expressando aqui neste vídeo, é uma das formas, mas pode ser de distintas maneiras, inclusive tocando algum instrumento ou algo do tipo. Sobre este mesmo tema, tem ainda a Sandra Lima, que complementa com o seguinte: tenho clareaudiência e ouço sempre meu pai e minha mãe, que morreu há pouco tempo. Já ouvi pessoas conhecidas falarem comigo ao desencarnar ainda no mesmo dia ou dia seguinte. Por gostar deles, por sintonia, ou por eu ser esponja, ou por canalização? Como isso acontece? Parece algum espírito querendo me enganar? Pode ser isso? São perfeitas as vozes dos meus pais, tenho certeza, por conta da vibração e da energia deles. Eu diria que sim, por sintonia, com certeza. Porque semelhante atrai semelhante no universo, e quando eu tenho uma sintonia com algo, eu olho para este algo e, portanto, posso escutar. Mas, no montante geral, você escuta pelo fato de que a sua clareaudiência está bastante desenvolvida. Mas eu tenho uma colocação muito interessante dentro dessa pergunta para compartilhar com vocês. Vocês lembram do Hélio Responde passado que eu comentei que um amigo espiritual deu aqueles passos para nós seguirmos na nossa vida? Pois bem, este mesmo amigo espiritual, ele às vezes chegava perto de mim com sua presença espiritual e eu não podia ver, mas eu sentia ele e ouvia. Eu perguntava quem era. E por inúmeras oportunidades ele respondia com outro nome que não o dele, que não o que eu conheço. Ele já respondeu por Alceu e eu perguntei: que Alceu?
Aí ele dava risada e eu entendia que era ele já falou que era Rodrigo e eu também dei risada, depois entendi que era ele, até o momento que ele falou uma oportunidade que era Chao Li. Chao Li é um outro espírito chinês que eu tive algumas oportunidades de conversa e eu percebi que não era este amigo chinês. Então, ele vem nos ensinar isso. Não preste muita atenção aos nomes que estou lhe dando, mas sim a minha sintonia, a minha vibração, a minha energia. Isto é quem nós verdadeiramente somos. Então, observe mais a energia de todas aquelas pessoas que vêm dialogar contigo, porque isso é o mais importante. E a energia, a vibração dela é o que ela carrega consigo em termos de valores, em termos de moral. E nós somos os nossos valores, a nossa moral. Indo adiante com Vini Simões. Desencarnar nesse momento, durante essa grande mudança e evolução planetária que está sendo acelerado pela pandemia e seus efeitos, significa que a pessoa não conseguiu vibrar numa frequência necessária e será transportado para outro orbe ou dimensão inferior? São muitas as possibilidades. Eu diria que nós sempre estamos no universo aonde nós podemos ser ajudados e onde nós podemos ajudar. Nós estamos sempre onde é melhor para a nossa evolução pessoal e onde consigamos ajudar a evolução coletiva. Então esta sim é uma possibilidade. Nós não conseguimos acompanhar a evolução em termos de frequência do planeta Terra e por isso precisamos ser realocados. Mas uma segunda opção, uma segunda possibilidade é que nós simplesmente desencarnemos e permanecemos no astral Terra, porque ali é onde nós conseguimos mais nos ajudar e ajudar os demais. Uma outra alternativa também é simplesmente porque o nosso corpo biológico já está muito debilitado e nós não conseguimos avançar no nosso progresso moral e espiritual com essa dificuldade que o corpo está apresentando. Eu diria ainda que teria até uma quarta opção, que é, em vez de nós irmos para ser realocados para uma região inferior ou outro orbe mais atrasado, podemos ir para um passo além, um passo mais adiantado, porque lá pode ser que a gente aprenda muito e muito mais. Então, cada caso é um caso, mas como tu colocou, esta também é uma das opções. Agora chegamos a Regina Oliveira. Por que será que muitas pessoas acreditam que morreu, acabou tudo? Se a maioria dos habitantes da Terra já tiveram pelo menos uma reencarnação, mesmo que a gente não lembre da encarnação anterior, pelo menos em nosso íntimo deveríamos trazer essa certeza. E, Regina, eu digo uma coisa para você. Sim, a grande esmagadora maioria de nós trazemos essa lembrança, esta sensação de alguma experiência anterior nossa, principalmente aquelas que tenham mais nos transformado, que causou uma profunda revolução no nosso ser. Mas o porquê que as pessoas não acreditam? Por que nós não damos muita atenção a isso? Porque a nossa sociedade não dá muito crédito ao sentir. Não dá crédito aos sentimentos. Quando nós estamos iniciando a nossa vida, a gente passa por algumas situações, algumas emoções, nos machucamos, sentimos algo e o que as pessoas, a sociedade diz? Não dá muita bola para isso, levanta, segue. É assim que vai. E conforme a gente vai caminhando, nós vamos desaprendendo a sentir. Nós vamos dando crédito mais à mentalidade, ao mundo racional e não olhamos para esse aspecto do nosso ser que é os sentimentos. Nós precisamos aprender a sentir novamente. Esses tempos eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntei o que ela sentia em relação a um quadro que nós estávamos observando. E ela me falou que sentia beleza. Mas eu parei, olhei para ela e... Não pode sentir beleza, porque beleza não é um sentimento. Beleza é um conceito, uma ideia. Essa beleza pode te gerar alguma sensação. Então, observe, a gente se afastou tanto dos sentimentos que a gente muitas vezes não sabe nem mais o que é um sentimento, o que é uma emoção. A gente precisa aprender a sentir e eu me comprometo em ajudar no processo educacional de novas crianças a olharem para os seus sentimentos e ter uma educação emocional um pouco mais trabalhada, porque é isso que vai gerar ali na frente bons artistas vão sentir, a gente vai passar a viver mais a partir do sentimento e o mundo vai mudar por isso, tenho certeza. Chegamos agora à pergunta da Cida Maggi. Sempre me pergunto o que vim fazer aqui. Será que a vida é só isso? Nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar ou não, ter filhos ou não, envelhecer, morrer e acabou? Perfeito. Né? São perguntas que todos nós precisamos nos fazer. Pelo menos eu acredito nisso. Né? Duas perguntas que são essenciais. Né? Quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui?
Essas perguntas eu gostaria de verdade que elas fossem respondidas, mas não que vocês respondem para mim, mas que vocês respondam para si mesmas, porque isso vai dar um norte, um caminho para o nosso caminhar nesta vida, nessa existência, nesta nossa encarnação para melhor aproveitá-la. E finalizando com o Rafael VIP. É engraçado como vocês vivem numa bolha. Em vez de gastar tempo estudando sobre a vida depois da morte, vão viver o agora. Interessante colocação e eu concordo com ela. Nós estamos aqui, né? Então vamos viver aqui. Lembro da frase clássica do AME: mantenham os pés na terra, o olhar no alto e o coração no amor. Então nós estamos aqui, vamos botar o pé na terra e vamos viver aqui de fato. Lembro agora de outra frase de Confúcio que ele dizia: antes de tentar entender sobre os deuses, entenda sobre os homens. E antes de tentar entender sobre a morte, entenda sobre a vida. Então, vamos nos ocupar também em entender da vida que está se apresentando para nós agora. E assim, tudo fica mais fácil. Então, eu agradeço muito as suas companhias até este momento. Peço para que deixem o like para essas informações serem mais difundidas a mais e mais pessoas. Deixem nos comentários também suas perguntas, colocações, acrescentem para a gente ir construindo juntos uma nova verdade. E eu agradeço de coração pela sua presença. Um grande abraço, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.